Olá pessoal, dando continuidade aí às nossas aulas a respeito de mudança de variáveis, né? Hoje falando aqui sobre o nosso último caso que vem a ser as coordenadas esféricas. Como foi dito anteriormente, as coordenadas esféricas elas não nascem por motivos de usá-las nas integrais triplas, elas nascem como um referencial, uma maneira de representar pontos no espaço usando outras informações que não sejam x e y, z, tá bom? Então, uma maneira de, dado um ponto no espaço, é enxergar esse espaço como se ele fosse uma grande esfera, tá bom? Isso até faz mais sentido, né? Visto que o nosso planeta é uma esfera, né? Uma quase esfera. Embora a gente não use esse referencial para pontos sobre a esfera, porque a gente vive na casca, né? A gente vive na superfície, não temos pontos internos. Então, por esse motivo, é como se para referenciar na casca a gente usa o sistema 2D. Né? Mas se a gente, né, no espaço como um todo, o ideal seria um sistema como esse, onde se vê o espaço como se fosse uma grande bola. E aí, dado um ponto, né, suponha que esse ponto tenha coordenadas x, y, z na forma cartesiana, uma ideia, uma maneira seria pensar, a primeira informação seria qual a distância desse ponto para a origem. Né? Esse valor a gente vai chamar de ρ, um raio, tá bom? Traçada essa reta, qual seria o ângulo que essa reta forma com o eixo z? Então, essa informação aí a gente vai chamar de φ. Tá bom? Esse φ, daqui a pouco eu falo o motivo, mas ele vai ter valores entre 0 e π. Tá bom? O valor máximo a gente não pode referenciar como se fosse de 0 a 2π. Na verdade é de 0 a π. Né? Quando o ponto P está sobre o eixo Z, no lado positivo, teríamos ângulo zero. Quando o ponto P está sobre o eixo Z negativo, teríamos π, tá bom? E por fim, quando a gente projeta esse ponto no plano x e y, né, traça-se uma reta, ligando até a origem. Esse ângulo que essa reta faz com o eixo x, a gente vai chamar de θ. Então, fornecendo essas três informações, o ρ, o θ e o φ, nós podemos identificar sem dúvidas a posição do ponto P. Esse sistema de referência aí é chamado coordenadas esféricas. Esféricas porque é uma forma de ver o mundo como se ele fosse uma bola. E aí a primeira pergunta que se faz é como é que a gente relaciona essas coordenadas com as coordenadas cartesianas que a gente está acostumado, tá bom? Dados r, θ, φ, quem vem a ser x, y, z. Na verdade a pergunta devia ser indo e voltando, né? Dado r, θ, φ, ρ, θ, φ, quem é x, y, z, e dado x, y, z, quem é ρ, θ e φ, tá ok? Como numa mudança de variável a gente está interessado somente em expressar o x em função das novas variáveis, o x, o y, z em função das novas variáveis, então a gente se concentra mais nessa informação do que no lado inverso, tá bom? E acaba que essa informação a gente diz, ó, isso aí são as coordenadas esféricas. Na verdade é uma parte, né? As coordenadas esféricas seria somente isso aqui, né? O que vem a seguir seria como se relaciona as coordenadas cartesianas com as coordenadas esféricas. Então essa relação a gente acaba dando o nome de coordenadas esféricas, mas não é. Tá? Então, veja, vamos posicionar aí o x, o y e o z. Né? Tá todo mundo junto aí, tá? Tanto as cartesianas como as esféricas. E vamos tentar deduzir, para não parecer que é mágica, o que vem a ser a relação entre uma variável com a outra variável, entre um conjunto de variáveis e o outro conjunto. Então, eu coloquei aí, a gente vai precisar dessa distância que a projeção do ponto P tem para a origem. Eu coloquei como ρ', tá? Tem que falar devagar, senão parece que eu estou falando um xingamento, né? E aí a gente começa dizendo, olha, calcula o seno de θ. Imagine um triângulo,
tá? Esse triângulo retângulo. Esse triângulo, ele tem como cateto o x, né? O y é o outro cateto, e o ρ', é a hipotenusa. Vê se vocês conseguem enxergar. Esse triângulo que eu estou falando está no plano xy. Tá? Então você vem aqui e calcula o seno de θ, vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto é o y, a hipotenusa é o ρ'. De forma que o y vai ser ρ' seno θ. Veja que isso não é uma informação que está incompleta, porque eu quero dizer quem é o y a partir de ρ, θ e φ. Essa equação que você tem na tela está me dizendo quem é o y usando o θ e o ρ'. O ρ' eu não conheço ainda, é desconhecido. Então, uma parte do problema está resolvida, mas a outra não está. Temos que descobrir quem é esse ρ'. Tá? Se você proceder da mesma forma agora com o cosseno, a gente vai esbarrar no mesmo problema. O cosseno de θ é o cateto adjacente, que no caso é o x, sobre a hipotenusa, ρ', de forma que o x é ρ' cosseno de θ. Novamente, eu tenho uma parte da informação completa, que é o cosseno de θ, mas esse ρ' é desconhecido. Vou fazer o que para descobrir o valor desse ρ'? Eu vou enxergar outro triângulo, tá? Esse triângulo agora, ele está no espaço, veja, um dos vértices é a origem, o outro vértice é o ponto P, e o outro vértice é onde está o ponto Z, sobre o eixo Z, tá ok? Então esse é um triângulo retângulo, novamente você tem um ângulo φ posicionado aí na origem, e aí eu vou calcular novamente o seno de φ, que é o cateto oposto, veja que o cateto oposto é justamente o ρ', e é dividido pela hipotenusa, que é o ρ. E aí você tem como dizer agora, olha, o ρ' é o ρ seno φ. A gente conhece quem é o ρ e conhece quem é o φ, portanto, o ρ' está descoberto agora, quem é o ρ'. Proceda com o cosseno de φ, vai ser o cateto adjacente, que agora é o z, dividido pelo ρ, e aí você tem o z, que é o ρ cosseno φ. Veja que a informação para o z é completa, o z está descoberto, não falta nada, é ρ cosseno φ. O z depende somente do ρ e do ângulo φ, ele não depende do θ. Tá bom? Então agora a gente volta para o x e substitui o ρ' pelo que a gente encontrou. Vai ficar ρ seno φ cosseno θ. O y é ρ seno φ seno θ. E o z é ρ cosseno φ. Tá bom? Tem como a gente descobrir quanto vale o ρ em função de x, y, z, quanto vale o φ em função de x e y e z. Na verdade, o θ eu consigo dizer apenas em função de x e y. E o φ eu consigo dizer apenas em função de z e do XYZ, tá? Das três. Tranquilo? Então, eu vou ficar devendo, essa seria a inversa. Por que não é de tão grande importância aqui? Porque nós precisamos da função que corresponde à mudança de variável que a gente quer, né? Que é a função φ. Né? Tendo essa função φ aí, a gente está apto a procurar pelo jacobiano, que é necessário numa mudança de variável para integrais triplas. Então, essa a resposta a pergunta que a gente vai se fazer e tentar responder agora. Tá bom? Lembre-se que eu estou devendo a informação de por que, né, o φ só pode variar de 0 a π. Eu poderia aqui dizer que é por motivos de que a função φ ela tem que ser inversível. Né? A função mudança de variáveis ela tem que ser inversível. Tá? E aí, não é isso o caso. Tá? O φ poderia ir de 0 a π e ela seria inversível ainda, não é essa a situação. O motivo é outro, eu vou esclarecer daqui a pouco. Tá? Então, a nossa mudança de variável é essa daí, tá? Ela é um pouquinho difícil de decorar, mas conforme eu uso, vocês vão ganhando, né? De alguma forma isso aí fica registrado na cabeça. Tá bom? E aí vamos para o nosso jacobiano. Eu não vou fazer essa conta aqui, aconselho que vocês façam. Tá? Você monta um determinante lá, já ensinei, com aquelas derivadas parciais todas, e façam, tá bom? É uma
quantidade de contas assim razoável, né? Nenhuma extravagante, é tudo equações trigonométricas, expressões trigonométricas, e aí você vai reduzindo, botando em evidência, agrupando, e aí tudo se reduz. Fica no momento uma curva muito grande, mas se reduz a uma curva muito pequena logo em seguida. E o resultado que você vai obter é esse daí, ρ quadrado seno φ. Bom, a informação que eu estou devendo é o seguinte, a gente disse que o nosso φ tinha que variar de 0 a π. Foi? Então, o motivo é esse daí. Se você permitir que o ρ varie para intervalos maiores, né, com o φ, falei ρ, perdão, o φ variando para intervalos maiores, se ele varia somente de 0 a π, a função seno de φ varia em valores positivos. Lembre-se que o nosso jacobiano ele tem que ser uma coisa positiva. Então, o ρ quadrado, né, ele seria positivo mesmo que não tivesse esse quadrado, mas o quadrado fica mais forte ainda que vai ser um negócio positivo. Então, o ρ quadrado é positivo, fica na dependência do seno de φ. Se o seno de φ admitir valores que possam ser negativos, então você teria em algum momento um jacobiano negativo que cai em contradição. Então, o motivo do φ ser de 0 a π é para que o seno de φ que aparece aí seja positivo, né? E nós tenhamos, portanto, um jacobiano positivo. Legal? Uma outra coisa, essa aí dá para a gente fazer tranquilamente. Não vou fazer, mas vou deixar no seu cargo. Se você pegar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né, use as expressões para cada uma das variáveis, né, o x, a sua expressão em coordenadas esféricas, o y e o z, eleva ao quadrado, todas elas, some, e aí você vai descobrir que o resultado disso daí é tão simplesmente o ρ quadrado. Essa é uma das grandes utilidades da coordenada esférica, das coordenadas esféricas. O quê? Toda expressão dentro do integral que tenha dentro dela x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado, quando você passa para a coordenada esférica, isso aí troca-se por ρ quadrado, simplesmente. Então, você deixa de ter uma expressão em 3 variáveis e, o que é pior, né, a soma de quadrados, e muitas vezes essa soma aí aparece dentro de uma raiz, e aí você pode trocar essa expressão por um ρ quadrado, simplesmente. Né? Então, essa é uma das vantagens. A outra vantagem é que, nesse sistema de referência, quando você pega coisas esféricas, elas serão transformadas em paralelepípedos. Tá? Mas a gente não vai precisar fazer a transformação do objeto. A gente vai precisar somente descrever qual é o intervalo de variação do ρ, do θ e do φ. Então, eu queria colocar alguns exemplos, assim, não da integral, mas de objetos, e como descrever eles, somente dizendo a variação de cada uma das variáveis, tá bom? Então, vamos supor que você tenha, né, a indicação de coordenadas esféricas é para objetos que sejam esféricos ou semi-esféricos. Né? A gente vai ver que dá para adaptar para outras situações, mas o ideal é objetos esféricos. Então, suponha que você tem, eu não vou descrever aqui a esfera porque é muito óbvio, eu vou pegar pedaços. Então, suponha que você queira descrever o hemisfério norte, a parte de cima de uma esfera. Essa esfera aí, suponha que ela tenha raio 5, tá ok? Então, você quer descrever isso usando as suas coordenadas esféricas, ou seja, o ρ varia de quanto a quanto, o θ e o φ. Essa é a brincadeira. Se você conseguir dizer isso simplesmente olhando para a figura, pronto, você já descreveu o novo conjunto ômega 2, que é do nosso interesse na hora que a gente for fazer as nossas integrais triplas, né? Usando mudança de variáveis, coordenadas esféricas, tá ok? A ideia, veja, essa é uma ideia minha, tá? É a forma como eu faço, não significa que seja única, existem outras, e, né, existem maneiras de você descrever de outra forma que são equivalentes, tá bom? Então, se por acaso você pegar um objeto descrito da maneira como eu faço e num outro livro, num outro lugar está de outro jeito, não significa nem que o livro está errado, nem que o nosso jeito esteja errado. Isso é um jeito meu, tá? Um jeito equivalente, tá bom? Então, a ideia é você produzir uma lâmina plana
E essa lâmina plana, ao girar ela, deixando uma cópia de si própria, né, o giro vai ser em torno do eixo Z, tá ok? E essa lâmina a gente vai tentar criar ela posicionada no plano XZ. Observa bem aí, com calma, tá bom? Então, ela nasce aí, posicionada aí, tá bom? E depois a gente vai girar ela. Aí não significa que ela começa a girar do ponto onde ela nasceu. Ela nasce no plano XZ. Tranquilo? Mas depois de criada, aí você diz, eu vou começar a girar ela a partir de tal localização. É assim que funciona, tá bom? Então veja, para eu criar o hemisfério norte, a parte de cima de uma esfera, a gente vai tentar produzir essa lâmina aqui. Tá bom? Observe que essa lâmina aí, se eu girar ela em torno do eixo Z, dando um giro completo, né, 360 graus, e por cada ponto onde essa lâmina passar, se ela deixar uma cópia de si própria, ao final ela vai ter produzido o hemisfério norte, né, a parte de cima da esfera. Compreendem? Bom, volta o vídeo aí várias vezes até aceitar. Bom, essa lâmina aí, perceba que ela é um quarto de uma circunferência, tá bom? E aí você vai usar o seu conhecimento como se fossem coordenadas polares, tá bom? E aí quem faz o papel do R aí é o ρ, e quem faz o papel do ângulo aí é o φ. Tá ok? Então veja, se você fosse descrever usando R e θ, você diria o quê? Ó, o raio varia de 0 a 5. E o ângulo varia de 0 até π sobre 2. Agora entenda, onde é que está o ângulo zero? A variável φ, o ângulo zero dela é em cima do eixo. Então é como se você tivesse um palito, tá, posicionado na vertical sobre o eixo Z. Esse palito, a extremidade inferior está colada na origem. Então você vai girar o seu palito. Tá ok? Então o giro dele começa lá em cima no eixo Z, né? Ele está totalmente coincidindo com o eixo Z, e aí você começa a girar, até que ele venha coincidir com o eixo X. O ângulo zero é em cima do eixo Z, e aí quando ele chega sobre o eixo X, ele está em π sobre 2. Então veja, essa lâmina aí seria o φ variando de 0 a π sobre 2, e o ρ, que é o raio, variando de 0 a 5. Consegui produzir a minha lâmina. Show? Agora você vai dizer qual é o giro que você dá com essa lâmina. O giro é a variável θ. Tá certo? Então, se você entender que o ângulo zero da variável θ é a lâmina sobre o eixo X, e é por isso que, no meu caso, eu crio essa lâmina sobre o plano XZ, né, para ela nascer no ângulo zero. Os livros ensinam essa lâmina sendo criada em outra posição, tá? Tudo bem, ela não importa onde ela nasce, só que eu acho mais, como é que eu posso dizer, mais intuitivo fazer ela nascer no ângulo zero, tá bom? Então ela está posicionada no ângulo zero. Então, a partir daí, posicionada aí, eu vou girar ela de onde ela está, dando uma volta completa, de 0 até 2π. Certo? Ou seja, o θ é de 0 a 2π, e aí eu consegui descrever completamente o meu conjunto ômega, só que agora em variáveis esféricas, em coordenadas esféricas, e aí ele ganha o nome de ômega 2, é para onde o conjunto ômega foi transformado. Essa é a sua tarefa. Tenha calma, não conseguiu captar e tal, mas vamos de novo. Vamos supor agora que você queira descrever a parte de baixo, o hemisfério sul, tá bom? Pense inicialmente qual é a lâmina que você quer gerar, e essa lâmina rotacionada em torno do eixo X produza esse hemisfério. Então veja que a lâmina seria essa daí, tá bom? Então você começa descrevendo ou o raio ou o φ, tá bom? Se você entender que o ângulo para a variável φ é o palito estando sobre o eixo Z,
Perceba que o meu palito, ele vai ter que iniciar lá sobre o eixo X. Ou seja, ele vai começar em π sobre 2. E aí ele começa girando, 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 girando até ele coincidir com o eixo Z negativo. Ou seja, o φ vai variar de π sobre 2 até π. E o raio varia de 0 a 5 porque é um pedaço de uma circunferência, né? É um semicírculo, isso aí. Semicírculo? Falei errado. É um setor circular, tá ok? Então, o raio varia de 0 a 5. Falta eu dizer agora qual é o giro que eu devo dar nessa lâmina, de modo a formar esse hemisfério sul. Né? Então, eu vou posicionar, o primeiro momento dela vai ser no ângulo 0, onde ela está, e aí vou girando ela até coincidir com ela novamente no 2π. Ok? Ou seja, o θ varia de 0 a 2π, e esse vem a ser o nosso conjunto ômega 2. Tranquilo? Calma, vamos fazer mais. Suponha que você quer agora descrever a parte, né, que está à direita. Tá bom? Então, qual seria a direita do eixo Y, né, do eixo Z? A direita do plano XZ, perdão. Então, qual é a lâmina que você vai criar, tá, para gerar esse objeto aí? Então, se você conseguir capturar a mensagem, a lâmina seria essa daí. Tá bom? E aí, olha, o φ vai variar de 0 até embaixo, que vai de 0 a π. O raio varia de 0 a 5. Show? E aí o seu ângulo, ele vai variar do ângulo 0. Como eu só quero a metade da esfera, vai ser de 0. Né? O θ vai ser de 0 a π. Tranquilo? Vamos supor que você queira agora a outra parte do hemisfério. Do hemisfério não, o lado esquerdo. Certo? Você vai gerar a mesma lâmina, ou seja, o φ vai de 0 a π, o ρ vai de 0 a 5, né? Agora, o ângulo θ, então você não vai posicionar a primeira lâmina onde ela está, aí no ângulo 0. Você vai começar lá do lado do eixo X negativo, ou seja, você vai começar do ângulo π e vai até o ângulo 2π. E aí você tem o seu... Tranquilo? Bom, eu não tenho como esgotar todas as possibilidades, mas espero que com isso tenha dado aí uma ideia de como é que né, se descreve os intervalos das variáveis ρ, θ e φ das coordenadas esféricas, olhando simplesmente para o objeto. E o livro do Stuart, ele coloca um objeto que seria assim, o objeto desafio. Tá bom? Então veja aí se vocês conseguem captar a mensagem. Entendam, por favor, o objeto aí. Você tem, é como se fosse, né, uma esfera oca. Você cortou a metade de cima e depois você cortou um quarto dela. Eu quero a parte que ficou. Tá bom? Então, se vocês entenderam a minha mensagem, vocês vão ter que pensar numa lâmina. Qual seria a lâmina? A lâmina seria essa daí. Aí veja, o φ vai variar de 0 até π sobre 2. O raio vai variar de 1 até 2. E o θ, eu vou posicionar a primeira lâmina, né, no ângulo π sobre 2, para ela estar sobre o plano YZ, perdão, YZ. E aí, a partir daí, ela vai girando até chegar no 2π. Tá vendo? E esse aí é o desafio, é o mais difícil. Tá bom? Existem outros ainda mais difíceis que esse. Eu vou trazer um exemplo aqui que teoricamente seria ainda mais difícil. E espero com isso ter sanado, né, pelo menos algumas dúvidas que possam ter. Tá bom? Então, veja, sobre as coordenadas esféricas é tudo. Tá bom? Então, um exemplo. Calcule o volume
o sólido seria um cone, né? E a parte de cima é a parte de uma esfera. Perceba que essa esfera, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a z, não está errado não, é z mesmo, é uma esfera que não está centrada na origem. Tá bom? Você passa o z para o lado direito, lado esquerdo, completa o quadrado, você vai entender que essa esfera aí está centrada no ponto 0, 0, 1. É uma esfera de raio 1 com centro 0, 0, 1. Quando você fizer um esboço, você vai ter um negócio que parece muito com um sorvete. Tá aí o cone, eu quero o que está acima do cone, abaixo da esfera. Tá bom? Façam com calma, direitinho. Na hora da prova vocês não vão ter nenhum auxílio gráfico, é só você e sua cabeça, tá? E aí, olha só, a lâmina que eu vou tentar descrever é essa daí, tá destacada em cor de rosa, tá bom? Como o nosso cone ele tem uma abertura de 45 graus, então é π sobre 4, a variável φ é fácil de descrever aí, né? Então veja, tem que começar sempre dizendo tudo tintim por tintim, usando coordenadas esféricas, aí você coloca todas as três, tá? Cujo jacobiano tem que colocar qual é o jacobiano. E em seguida você diz, nesse referencial, o conjunto ômega, que é o sorvetão aí, se torna, né? A variável φ é a mais simples de ser dita, varia de 0 a π sobre 4. Né? A língua está coçando para dizer que o raio varia de 0 a 1. Se a minha esfera tivesse centrada no 0, 0, 0, seria. Mas, veja, ela não está centrada no 0, 0, 0. Ela está centrada no 0, 0, 1. Tranquilo? Na verdade, no 0, 0, meio. Façam aí, tá? E aí, veja, o que você vai fazer é o seguinte, o raio, ele varia de 0 até bater na superfície da esfera. Escreva a superfície da sua esfera em coordenadas polares. Então, você tem a sua esfera, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z. Aí você vai trocar onde tem x pela respectiva expressão em coordenada esférica, onde tem y e onde tem z. Então, a esfera vai ficar assim, do lado esquerdo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado dá ρ quadrado, correto? E do lado direito fica z, que é ρ cosseno φ. Então, olha, escreva aí no papel. A equação da esfera, dessa esfera aí, dessa aí, em coordenadas esféricas, ficou ρ quadrado igual a ρ cosseno φ. Escreveu? Perceba que tem ρ de um lado e ρ do outro. Você cancela um com o outro. E aí a equação da esfera é tão somente ρ igual o cosseno de φ. Então o seu raio varia de 0 até a equação da esfera, que é cosseno φ. Show? Pronto, descrevi minha lâmina. E agora você vai dizer a variação do teto, ou seja, essa lâmina tem que ser girada de onde até onde para girar esse sorvete aí. Né? Vai ser de 0 até 2π. Pronto. A parte mais difícil era essa daí. Tá? Você está apto agora a reescrever a sua integral. Que integral, professor? Veja, o volume é a integral de 1, né? A integral de 1 no conjunto ômega. Né? Então, vamos guardar aí as coordenadas, o jacobiano e a variação dessas coordenadas. O volume é a integral de 1. Tá? É uma das aplicações da integral tripla. Então, transformando isso para coordenadas esféricas, isso vai ser, né, vai transformar em ômega 2, o 1 continua 1, aparece aí o jacobiano, d ρ, d θ, d φ. Tranquilo? Traz o jacobiano aí para a brincadeira, que vai ser o ρ quadrado seno φ, e você já pode transformar essa integral tripla em 3 integrais simples,
uma vez que você já sabe dizer onde é que varia o φ, onde é que varia o ρ e onde é que varia o θ. Um cuidado que você vai ter é, o ρ, ele tem um dos extremos que é variável. Então essa integral aí tem que ser a integral mais interna. As outras duas variáveis, os extremos são constantes, então você coloca, né, como primeira ou segunda ou vice-versa. Mas a mais interna tem que ser essa relativa ao ρ. Tá bom? Então isso vai ficar assim, ó. Eu coloquei 0π sobre 4, ou seja, o φ, a mais externa. A intermediária de 0 a 2π, ou seja, 2θ, ou do θ. E a interna em ρ. Então vai ficar ρ quadrado seno φ de ρ, de θ, de φ. Então, perceba que isso aqui vai dar 8 sobre π, se você fizer tudo direitinho, tá bom? Eu vou deixar como exercício que vocês façam essa continha daí. A parte mais difícil era, né, encontrar o ômega 2, a variação, tá bom? E, né, chegar nessas três integrais simples aninhadas. A resolução daí por diante, ela não é o foco do problema, tá ok? Valerá menos pontos na prova, mas espero que você faça, né? Chegou até aí, você não pode perder o resto da questão por preguiça, tá bom? Era por hoje, né, a respeito das coordenadas esféricas. Era tudo que eu tinha para dizer. Fiquem todos com Jesus e até a próxima aula.